Bom, se ele fosse um calvinista, a gente ia ter problema, mas como eu tenho uma linha mais arminiana, né? Eu acredito no livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é Deus respeitando a decisão humana, mesmo que for contrário ao que ele quer. Entendi. Só que quando Deus se afasta, o caos acontece. Porque quando Deus fala... Porque tem muito ateu que fala o seguinte, que Deus de amor é esse? Que ele fala o seguinte, ou fica comigo ou eu vou te destruir no inferno. É que o pessoal está comparando Deus como aquele namorado possessivo, que ele fala com a menina assim, ou você namora comigo ou então eu vou te matar. Não. Ela não é obrigada a namorar com ele, porque ela tem muitas outras opções de namoro. Mas nós não temos muitas opções de Deus. Você está entendendo? Então, quando Deus fala... Aí. Olha, quando Deus fala, fica comigo, senão você vai morrer, é como se a água pudesse falar com o peixe assim, vive em mim. Posso fazer um... Por favor. Te amo, tá? Te amo, filho. Tchau, boa viagem. Vai com Deus. Tchau. Obrigado, viu? É como se a água tivesse vontade, a água pudesse falar pro peixe assim, peixe, vive em mim, senão você vai morrer. Não é que a água é uma possessiva, é porque o único jeito do peixe viver é dentro dela. Entendi. Então, vida só em Deus. Mas se a pessoa não quer Deus, então ele vai escolher o lado da sensação da ausência de Deus. E a sensação da ausência de Deus, como o caso do frio, como o caso das trevas, é o que a gente chama de mal. Então, per si, é isso que ele falou, o mal como ontologia não existe. O mal não é um ser ontológico. É uma negação. É uma negação. É o resultado de uma ausência. Entendi. E a gente pode dizer que esse mal, ele surge mesmo, essa ausência, separação, é na queda? É no paraíso? Na rebelião dos seres que têm liberdade, arbítrio, que resolvem dizer não a Deus. Tanto os seres espirituais... É isso que eu ia falar. Lúcifer também, então. Exatamente. Satanás, os seus anjos e o ser humano. Na linha temporal... Primeiro é a rebelião dos anjos, depois da terra. Sim. Isso vocês acham que está correlacionado? Sim. É? Jesus diz em Lucas 10:18, eu via Satanás cair do céu. Como um raio. E como nós sabemos que a antiga serpente é o dragão, e tem a ver com a tentação, então necessariamente a queda angelical precisa ser antes do Éden. Agora é um exercício de achismo, então, de uma teoria. Se não tivesse tido essa queda de Lúcifer... Provavelmente Adão e Eva não cairiam ou não dá pra gente fazer alguma correlação? Então, aí eu tenho uma ideia. Entendeu minha pergunta? Diferente. Na minha opinião, Deus, ao permitir que isso acontecesse... O qual? O primeiro evento ou o segundo? O segundo. Estendeu uma mão de misericórdia profunda para o ser humano. Por quê? Porque tendo liberdade, a gente em qualquer momento poderia dizer não para Deus. Ah, entendi. Como o homem cai, o ser humano cai por uma tentação externa, diferente de Satanás e dos anjos que fazem essa rebelião sem nenhum elemento externo, ele externamente é tentado e externamente ele é levado a sair dessa tentação. Então, uma das razões, que é especulação pura, porque a redenção nos é apresentada, é porque o ser humano cai mediante uma indução, uma tentação externa, diferente do que acontece lá. E aí a gente pergunta, bom, já que o problema está na liberdade, na escolha humana, né? Coisa doida, porque a gente chega lá na vida eterna. A nossa maior maldição seria a nossa possibilidade de escolha, é isso? Então, aí eu chego na vida eterna, vou pro céu, chego lá, eu escolho errado de novo, caio outra vez? Exato. Não, por quê? Porque uma vez que você usa esse elemento que vem da imagem de Deus em você, a sua liberdade, isso utilizado é determinante. Por exemplo, você escolheu ter um filho, dá para dester o filho? Não. Então, quando você, por exemplo, os próprios anjos que caíram, uma vez que eles escolheram, eles determinaram o seu destino posterior de distanciamento de Deus. Aqueles que escolheram confirmar a sua posição diante de Deus, estão seguros. Então, na vida eterna, nós que tomamos a decisão de responder a essa graça de Deus em Cristo, estamos seguros permanentemente, porque senão o céu vira um inferno, você pode cair a qualquer hora, não é o caso. Não se levantará por duas vezes a iniquidade. Exatamente. O que quer dizer isso? É que a rebelião não vai ter de novo, não vai acontecer, porque é como ele falou. Você gastou o cartucho. Você gastou o cartucho e agora... Porque olha, eu vou fazer vou pegar uma carona no que ele falou. Tem uma coisa na teologia que a gente chama de Heilsgeschichte, a história da redenção. Em alemão. Essa história da redenção, a gente pode pegar o seguinte, ela tem todo um processo jurídico, que a gente até começou falando disso aí. Das regras, né? das leis. Né? A regra foi quebrada, a lei foi quebrada.
o diabo ele perdeu. Na verdade, ele não era diabo. O nome Lúcifer, na verdade, é uma corruptela. Você sabe que o nome Lúcifer não está na Bíblia. Não. Saiu pode Não. explicar isso melhor do que eu. Isso é uma corruptela de uma tradução que Tradução acabou mal feita do caindo. latim. Lutíferos, né? Aquele portador de luz, foi o portador. Jerônimo que colocou lá e acabou ficando como um nome próprio. Mas a Bíblia só fala, como caíste do céu, ó estrela da manhã, né? Seria Estrela da Manhã? Estrela da manhã. E Mas Estrela da Manhã, às vezes, também não é Jesus, é Sim. chamado Estrela da Manhã? Satanás é o leão, É Jesus essa é o a leão. questão, Em que exatamente. sentido? Satanás é leão como quem tem potencial de destruição. Jesus é o leão da tribo de Judá como aquele que tem protagonismo em relação aos... E tem um Depende qual é a detalhe a figura. mais. O diabo, ele quer ter a posição de Cristo. Sim, tudo é E para ter a espelhado, posição né? de Cristo, ele imita Cristo. Mas espera aí, como o diabo imita Cristo? Ele imita Cristo na aparência, mas não na qualidade, não no caráter. Entendi. Então, eu vou fazer uma comparação. É como uma bolsa Louis Vuitton original e uma bolsa Louis Vuitton feita na 25 de março. Entendi. Uma imita a outra, mas não a qualidade da outra. Entendi. Entendeu? Então, no Apocalipse todo, você vê o diabo sempre fazendo uma paródia de Jesus. Jesus é apresentado no Apocalipse como um cordeiro que foi morto e reviveu. Então, se lê no grego lá, esfradzo, dá a entender que ele tinha uma marca de degola aqui, mas ele estava sentado vivo no trono de Deus. A besta tem uma das cabeças feridas de morte e reviveu. E o dragão dá o trono dele para a besta. Deus Pai dá o trono para o cordeiro. A falsa O ressurreição. cordeiro tem o selo de Deus sobre os 144 mil. A besta tem a marca da besta sobre a testa. Então você vê que tem uma paródia. Mas não tem um espelhamento da caráter. crucificação de Cristo, não tem Não espelhamento tem, exatamente, de não. um filho não. do... É não tem. o diabo é a Louis Vuitton da 25 de março tentando imitar a Louis Vuitton original. Você tá entendendo? É o título, né? O diabo é a Louis Exatamente. Eu Vuitton quero parecer com ele, mas não com a qualidade e o caráter dele. Entendi. Porque ele fala, eu subiria acima das alturas e estabeleceria o meu trono. Então, acontece o seguinte, quando Adão caiu em pecado, porque a serpente o tentou, e Eva, e eles entregaram o mundo para Deus, teoricamente o mundo deveria ser destruído. Sim. Mas Deus iria redimir a humanidade dando o próprio sangue dele. Porque quando alguma pessoa me pergunta assim, tá, mas se Deus sabia de tudo isso desde o início, e ele criou Lúcifer, mesmo sabendo que... Vou usar o nome Lúcifer, que é o comum, né? Ele criou Lúcifer, mesmo sabendo que Lúcifer iria virar o diabo, Satanás, que são títulos que ele vai pegar depois. Então Deus é responsável. Eu faço uma pergunta em volta. Quem pagou o maior preço? Porque quem pagou o maior preço pelo pecado... Eu não sei se o Sayão vai me chamar de blasfemo aqui. Para mim não foi nem o diabo. Não? Não. Quem? É Cristo. Por quê? Sabe por quê? A Bíblia fala que ele vai ser sacerdote por quanto tempo? Para todo sempre, livro de Hebreus. Por que ele vai ser sacerdote por todo sempre se o pecado não vai durar por todo sempre? Hebreus fala que ele pagou a morte por todo homem. E quando ele ressuscita, ele mantém ainda as marcas da crucifixão, mesmo no corpo ressurreto. Ele sobe para o céu nesse corpo ressurreto e os anjos falam, ele virá da mesma forma que para o céu o vês subir. Quando há a promessa bíblica da nossa glória, fala que nós vamos chegar ao nível da glória de Cristo. Fala o seguinte, nós vamos crescer até atingir o nível da sua glória. Mas espera, se Cristo é Deus, como é que eu posso ter o nível da glória dele? E diz que ele agora não se envergonha de nos chamar de irmãos. E ele fala, Senhor, agora corpo me formaste. E a divindade habita corporalmente no corpo de Jesus. Então, o que a gente dá para entender nesses textos? E mesmo a imagem do Apocalipse, que o Cordeiro glorificado ainda está com a marca da degola. Cristo não pagou um preço só de foi lá, morreu na cruz. Ele não podia deixar de ser Deus, porque Deus é Deus. É. Mas ele pagou algum preço eterno pela nossa salvação. Você está querendo dizer que Deus sabe de tudo. Ele sabe de, inclusive, desses desvios da queda e tudo mais. Ó, chegou aqui. Olha a pizza aqui. Bom, hein? Muito bem. Vilela, você só pode a gente fazer uma oraçãozinha antes? Eu tenho os Vamos. costumes, né? Vamos. Tá bom, pode Vamos fazer? Isso daqui você quer falar sobre isso? Depois a gente vai falar de fala. correndo. Posso deixar? Então, Pode você deixar aqui. lembra, tá? Eu vou deixar aqui. Vou Você falar lembra aqui. da gente? Isso aí veio Só do vou deixar Ibarca. mais o Sayão para falar. Tá bom. Da Estela Merempta. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Vamos aqui. Vamos lá. Galera, vocês estão assistindo de casa aí, a gente vai pedir. E ao quem tá Criador só da vida, ouvindo viu? o podcast, a gente está com uma pizza aqui, né? Da O Pizza, agradecer a O Pizza. Obrigado, É, a pizza. Isso, e agora vamos à oração.
Senhor, muito obrigado por esse alimento, obrigado pelo espírito de amizade que está entre nós aqui. Nós te amamos muito, Senhor, e ajuda-nos a repartir o nosso pão com o nosso semelhante. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ó, pizza, vamos lá então. Mas então, o que acontece? Cristo amou tanto a humanidade que ele me amou, isso me emociona falar, antes de eu existir. Na onisciência de Deus, o projeto do Saião, do Rodrigo e do Vilela já existiu. E sabe, mais ou menos, como se fosse um pai com um filho. A comparação que eu fazia é muito tênue ainda, porque o amor de Deus é muito maior do que qualquer analogia que eu possa fazer. Mas sabe, se um pai tem um filho com paralisia cerebral, que ele está numa cadeira lá, sem coordenação motor e tudo mais, e babando, e alguém que não é pai fala assim, gente, se você voltasse no passado, você ia querer ter esse filho? Mesmo que você não possa viajar, porque não tem com quem ele fica, e o pai olha para aquele menino lá, fala assim, se eu voltasse, eu não me arrependo dele ter nascido. Claro. Então Deus nos ama tanto, tanto, que mesmo sabendo toda essa bagunça, ele falou, eu vou criar mesmo assim, e eu vou pagar o maior preço, eu vou morrer por eles. Mas a minha pergunta, mais uma vez, desculpa se for uma blasfêmia, eu tô fazendo perguntas até infantis, como uma criança. Você acha que Deus, em algum momento, se sentiu culpado por dar a liberdade e saber que o filho ia cair? Não. Você entendeu a minha pergunta? Sim, veja. Porque, de certa forma, ele fala, pô, mas eu criei eles assim e eles caíram. Eu poderia ter feito eles diferentes para eles não caírem. Só falar uma coisa antes da palavra pro Saião. Deus não duela com o caráter dele e Deus não comete equívocos. Deus não erra. Mas Deus sofre com nós. É a ideia do Deus passional? Passional, né? Eu tô lembrando o teólogo que falou do Deus Piper, né? O John Piper, né? Também, né? Isso é muito comum. Ele sofre conosco. E tem uma palavra em hebraico que é o Naham, que é difícil traduzir. Arrepender-se, né? Eles traduzem como arrepender, mas... Mas é isso mesmo. Porque assim, não arrepender no sentido de pisei na bola, olha que besteira que eu fiz. Então... É uma tristeza profunda por algo que está fora do que ele desejou, do amor dele. Aí o meu enfoque é diferente. Como se ele tivesse dado um presente, um presente que ele não pode devolver, que assim, ele deu o livre-arbítrio e ele sabe das possíveis consequências do livre-arbítrio, mas isso é incondicional, ele não vai tirar. Então, o problema é que a nossa cabeça é pequena demais, né? E aí a gente vê o cenário, o que a gente chama propriamente de mal. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus, Isaías 45:7, eu crio o mal. Mas não no sentido ontológico. Não é que Deus cria o pecado. Quer dizer que Deus, por exemplo, traz a tempestade. Deus traz o juízo sobre Israel, traz o mal enquanto sofrimento. Só que é o seguinte, os seres criados por Deus, na sua condição de limitação, finitude e uso de liberdade, podem desenvolver caminhos de distanciamento de Deus, mas não deixam de estar debaixo desse domínio, desse controle de Deus. Me interessou. Você volta a repetir, que eu pedi um Guaraná para ele aí. Eu não sei exatamente onde... Não, só essa última frase que você falou. Então, Deus, tendo os seres criados que são finitos, limitados e sujeitos ao uso indevido do arbítrio, isso não quer dizer que Deus perca o domínio, o controle geral da situação. Então, assim, é mais ou menos o seguinte, uma criança vai desenhar um negócio e ela faz um risco torto e começa a chorar. É como se o pai pegasse, abrisse, levantasse e fizesse um desenho bonito em cima daquilo que parece ter sido um descontrole. Nesse sentido, a Bíblia tem um negócio interessante que é o redesenho que Deus faz a partir dos cacos humanos. Existe um negócio em que aquilo que era para ser mal se torna bem, e bem de uma maneira muito especial, de modo que, por exemplo, se tem uma coisa que é a marca maior do pecado e do mal no mundo, é a morte. E quando Deus resolve vencer a morte e seus desdobramentos, o que ele faz? Ele se torna como um de nós e morre e se entrega à morte. Como é que eu venço o meu inimigo? Amando o inimigo. Isso tudo é loucura. Então, nesse sentido, a Bíblia não funciona nessa matemática certinha que as pessoas têm. Ela funciona com uma lógica muito estranha.
e diferente. Por exemplo, a história da redenção não é feita por santos, por gente boa. É gente que só fez burrada. Davi. Não tem heróis Davi. da Bíblia. Você pega a genealogia de Jesus, vai ver os caras, as pessoas envolvidas ali. Você vai, Elias, que era o profeta que o Rodrigo acabou de encher a bola dele, o cara queria se matar. Uhum. Você vai ver a situação do pessoal. Então, quer dizer, os descaminhos humanos, assim como o sofrimento que existe no mundo, são uma oportunidade para a ação dessa redenção divina que faz um quadro maravilhoso com cacos quebrados. Tá. É esse o redesenho. É assim, Deus podia criar um ser que não errasse. Pois é, mas ele teria... Não, mas ele poderia, certo? Poderia, mas teria que abrir a mão da liberdade. Não seria um ser. É isso que eu ia falar. Não seria um ser humano. Não seria, seria um robô. Seria Uma pedra. Uma pedra. Uma Isso, coisa que já simplesmente... Já tem. Tá lá. Mas a diferença entre o ser humano e um anjo e um ser angelical, os dois têm livre-arbítrio. Sim. Qual é a diferença? A diferença ele colocou. É a questão do ser um pecado intrínseco ou extrínseco. No caso do Adão e Eva, eles tinham o diabo para tentar. O anjo não teve. Mas a possibilidade do mal, o que a gente tem que entender é o seguinte: isso aqui eu vou falar, tem que ser falado com muito cuidado para não parecer que você está responsabilizando Deus pela coisa. A partir do momento que Deus cria seres livres, o mal como possibilidade passa a existir. Em metafísica, a gente fala o seguinte: a doutrina do ser, as coisas existem em potência e ato. Aristóteles, exatamente. É Aristóteles puro aqui. Se ele criasse seres totalmente controláveis 100%, não existiria a possibilidade de mal. Exatamente, mas também não existiria a possibilidade de amor real. Exato. Exatamente. O exemplo do filho. Exatamente. Se seu filho, você quer que ele te ame porque... ele pode não te amar. Exatamente. Esse é que Se ele fosse programado para te amar, não teria vantagem nenhuma. Exatamente. Sem liberdade não existe amor. Exato. Agora, isso que ele falou saiu... Engraçado, ele tá falando das discordâncias, até agora eu tô tentando achar. Eu não achei ainda, mas vamos achar aí. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Não, muito pessoal. Lene, qualquer discordância você fala aí também. Porque é o seguinte, o pessoal, aí eu vou falar mal dos crentes aqui, dos religiosos, porque em tudo eles ficam defendendo Deus, né? Como se Deus pudesse advogado. Então a Bíblia fala, Deus se arrependeu. A pessoa surta, não, como assim Deus se arrependeu? Essa frase é extremamente importante. Por quê? Ela mostra como Deus, diferente de ser um Deus aristotélico, de uma abstração, é um ser pessoal de amor profundo, que a situação de fragilidade do ser humano atinge ele de tal maneira que a palavra usada para se referir à atitude que o ser humano tem que ter diante do seu erro, intencionalmente é usada como um efeito literário pelo autor do livro, para dizer isso de maneira forte, colorida, densa e poderosa, e não diz Deus se arrependeu. Aí os caras querem arrumar a Bíblia. Não entendi o seu ponto. Eles começam a dar uma ajeitada, entendeu? Senão você não torna real o sentimento de Deus. Exatamente, eles querem dar aquela ajustada. Na falta de outra palavra para... Não, mas é a palavra perfeita. Mas Deus se arrependeu? Mas se arrependeu no sentido em que toda a descrição de Deus, ela é o que a gente chama semelhante à ação humana. Ela é chamada de antropomórfica. Sei. É a mesma coisa de conversar com uma criança. Quem que é um cara sábio? É um indivíduo que fala difícil e ninguém entende? Esse cara é louco. É a pessoa que consegue explicar a coisa mais complicada por uma criança de 7 anos. Isso é. E nesse sentido, por exemplo, quando Deus fala, ele se condiciona à fonética humana? A limitação A Bíblia é Deus falando com o sotaque humano. Então, claro. Então, nesse sentido, a Bíblia fala do dedo de Deus, fala do sapato de Deus atirado na terra, que número ele calça? 52, 45, 47? Entendi. São metáforas. Né? Então, você tem descrição que a gente chama tecnicamente de antropomorfismo e antropopatia. Aí o pessoal não entende onde é que está a pegada, entendeu? É como alguém vê um quadro de arte especial e em vez de ver a Tarsila do Amaral, em vez de ver o Da Vinci, em vez de ver o Van Gogh, a pessoa fala, nossa, essa tinta aqui deve ser da marca tal. Você é louco, cara. Você está examinando uma obra de arte, você está discutindo de onde veio a tinta, quem foi que...
Você é xarope? Que isso? Então, eu acho que é mais ou menos uma falta de sensibilidade com o pessoal com a cabeça moderna, cartesiana, que tem um negócio assim, pega o texto bíblico e grande parte da confusão que existe do conflito entre o pessoal secular e religioso não vem.